conviver com pessoas vitimistas sem que elas tirem a sua paz. Se relacionar com alguém que se coloca no papel de vítima toda vez é muito exaustivo. E sabe o que é o pior? Muitas vezes a gente só percebe isso quando já está emocionalmente drenada, angustiada, percebe que tem que ficar pisando em ovos com aquela pessoa e muitas vezes a gente sente até culpa por problemas e situações que nem são nossas. Mas primeiro de tudo, vamos entender como é que funciona o comportamento de uma pessoa vitimista? Esse tipo de pessoa se lamenta o tempo todo, nada dá certo para ela, e elas têm uma capacidade impressionante de transformar tudo em algo que reforce a dor delas. Todo assunto, ela vai tentar dar um jeito de virar e ser algo sobre ela. Nada está bom, nada dá certo, ninguém a entende, tudo acontece com elas e nunca por causa delas, nunca é por conta de uma atitude que elas tiveram. Sempre o responsável é o outro. O vitimista também culpa muito o outro. Culpa o outro, culpa o destino, culpa a família, culpa o karma, enfim. Mas nunca se responsabiliza pelas próprias escolhas e pelas próprias atitudes. A pessoa vive um grande drama todos os dias. Ela sempre vai te contar histórias tristes. Toda solução que você tentar dar para aquela pessoa, ela vai encontrar um problema. Então, são pessoas difíceis de aceitarem opinião ou solução para o problema delas. Você até tenta falar, olha, por que não faz isso, por que não faz aquilo? E a pessoa ela vai dar um jeito de falar que não, que se fosse simples ela já tinha resolvido, que não é assim, que não é como você está pensando. Essa pessoa ela não quer encontrar uma solução para o problema dela, ela quer continuar reclamando. Se você dá alguma sugestão, ela pode se ofender. Você consegue ter um diálogo com essa pessoa normal. Um diálogo que você conte sobre a sua vida sem ela fazer ser sobre ela. Um diálogo onde você conta suas conquistas sem ela jogar um balde de água fria porque com ela não deu certo. E quem são essas pessoas que possuem comportamento vitimista? Gente, pode ser qualquer pessoa. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser pessoas muito próximas a você, pode ser uma grande amiga, pode ser pessoas do seu trabalho. Aqui eu estou falando como conviver com essas pessoas sem que elas tirem a sua paz em todos os âmbitos, tá? O ambiente familiar, ou social, ou profissional. Se essa pessoa não faz parte ali, do seu círculo familiar, no começo pode ser difícil identificar que se trata de um vitimista. Por quê? No ambiente familiar, provavelmente você cresceu ouvindo essa pessoa se lamentar. Seja pai, seja mãe, seja irmã, irmão, tia, tio, vó, enfim. Você já sabe que o comportamento daquela pessoa é sempre reclamar da vida o tempo todo. Então fica mais fácil você perceber esse comportamento vitimista em pessoas da sua família. Já com colegas de trabalho ou com amigas, às vezes é difícil, você não vai perceber isso logo de cara. E no começo você sente dó. Você fala, poxa vida, tudo isso acontece com essa pessoa, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudá-la? Aí, a segunda etapa é você tentar propor soluções ou querer resolver o problema dessas pessoas. Essas pessoas não querem solução para os problemas, elas querem apenas desabafar e ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Depois você começa a sentir-se na obrigação de animar essa pessoa, de agradar essa pessoa de alguma forma para que o dia dela ou a vida dela seja melhor. Só que vai chegar um ponto que aí vem aquele estalo e você começa a perceber que a pessoa não tá tão mal assim, ou que as situações cotidianas, as situações ali que ela vive, não são tão dramáticas assim. Aí você começa a perceber o padrão, está se repetindo, as histórias vão se repetindo, as lamentações são sempre as mesmas, todo dia o discurso não muda. Você começa a ficar cansada, angustiada, foi o que eu falei no começo do vídeo. A situação da convivência com pessoas assim, essa relação, passa a ser exaustiva. Você não quer mais compartilhar as coisas com essa pessoa, você não aguenta mais ouvir os problemas dessa pessoa, porém você não sabe muito bem como se posicionar ou como afastar. É aí que você começa a se sentir extremamente esgotada, exausta, sem ânimo. Você percebe que a pessoa vai drenando a sua energia. E esse vídeo eu fiz especialmente para as pessoas que convivem com um vitimista, mas que não podem se livrar deles, porque é muito fácil falar, não, mas se afasta dessa pessoa, corta relações. Se você mora com um pai vitimista, como que você vai cortar relações com seu pai? Se você mora com uma mãe vitimista, como que você vai cortar as relações com a sua mãe? Se você não tem condições de sair da casa dos seus pais, que são vitimistas, como é que você vai cortar relações? Se é um colega de trabalho que está ali com você todos os dias, você não pode pedir demissão, como é que você vai cortar relação com essa pessoa? Então o objetivo desse vídeo é fazer com que você consiga colocar essas dicas práticas, essas atitudes práticas no seu dia a dia, para amenizar um pouco a convivência, porque como eu disse, não é fácil, e não deixar que essas pessoas tirem a sua paz, te adoeçam, façam você perder a cabeça. Não vale a pena brigar com pessoas assim, não vale a pena você ser dura com pessoas assim, querer dar um choque de realidade com pessoas assim. Elas só vão começar a enxergar a vida delas quando elas quiserem, quando elas perceberem que precisam mudar, que elas precisam ter outra atitude, que elas precisam se responsabilizar pelas escolhas. E tem gente que fica nessa vibe de vítima a vida inteira, não muda. Então não é o seu papel tentar salvar, tentar consertar essa pessoa, e sim se privar e construir uma barreira para que o comportamento dela não te afete no seu dia a dia. Bom, e a dica é muito simples, é muito fácil.
Na verdade, você vai usar a técnica do vou ali rapidinho e já volto. Parece boba e inocente, mas conforme vai passando os dias, você vai percebendo que vai melhorar bastante até chegar um ponto que a pessoa vai procurar uma outra pessoa para desabafar. Ela procura um outro foco para soltar as lamentações, enfim, ficar desabafando, tá? Ela vai perceber que você já não tá muito ali, não tá dando muita atenção, daí ela vai procurar outro. E se por um acaso isso não acontecer, você vai estar cada vez mais distante, cada vez mais firme emocionalmente, para não deixar que isso fique te abalando. A técnica do voo ali rapidinho pode funcionar de diversas formas, tá? Vou dar exemplos aqui para ambiente de trabalho. Se você trabalha com uma pessoa vitimista, ela tá ali do seu lado, todos os dias ela vai ficar se lamentando sobre o trabalho, sobre a família, sobre o dinheiro, sobre tudo, tá? Primeiramente, você vai fingir que tá ouvindo, tá? Porque de repente você chegou num ponto que você já ouviu aquela história mais de 1000 vezes, você já sabe de cor e salteado que ela vai te contar, mas você vai fingir que tá ouvindo, finge que você tá dando atenção ali para aquela pessoa, porque o vitimista ele gosta de atenção. Ele gosta de saber que você tá ouvindo a história dele, para reforçar o sofrimento dele. Então, finge que você está ouvindo, prestando atenção, mas continue ali trabalhando. Você pode olhar e falar assim, nossa, realmente é muito difícil, eu não sei como você aguenta. Ó, eu vou ali rapidinho, eles estão pedindo algo ali pra mim e eu já volto. Depois a gente continua essa conversa. Vai cortando, entende? Vai se esquivando. Ou então, fulano, depois que você reforçar ali o sentimento, realmente é muito difícil, eu não sei como você aguenta, você pode falar assim, agora só um minutinho, que eu tô precisando só finalizar esse e-mail, a gente já volta a conversar, tá bom? E ali você vai. Ou pega uma ligação, só um minutinho eu preciso fazer uma ligação, ou como eu disse, sai ali um pouco do ambiente. O bom de colega de trabalho é que você convive com ela 8 horas, 9, sei lá, 10 horas por dia, mas depois você vai para sua casa e acabou. É cansativo? Sim. É exaustivo? Sim. Mas você pode começar a dar esses cortes. E aí a pessoa, como eu disse, vai chegar no momento que ela não vai sentir mais tanto ânimo assim de comentar as coisas com você. E se ela persistir e continuar, continue com essa técnica, se esquive, saia do assunto, mude de assunto, fala, você viu a respeito daquilo que aconteceu e tal. E mude o foco. Em casa, as coisas são um pouco mais complicadas, porque não tem como simplesmente você ir embora. No caso de pais e mães ou irmãos e irmãs vitimistas, você também vai usar essa técnica, só que da seguinte forma. Nossa, realmente, mãe, é muito difícil, olha, não sei como a senhora aguenta. Ai, complicado, né? Bom, eu vou ali no meu quarto resolver o negócio e já volto. E sai. É mais fácil também porque você pode fechar a porta do seu quarto, ficar quieta lá. Ou então, se você estuda, né, você pode fingir que está estudando. Ou se não vai estudar mesmo. De repente você pode falar, eu estou recebendo uma ligação aqui, eu vou atender, depois a gente se fala. Você vai tentar se esquivar o máximo que você puder dessas pessoas, tá? Aí vai muito do comportamento do outro, né? Se é insuportável a convivência, você vai ficar agindo sempre assim. Se essa pessoa tem comportamentos vitimistas em determinadas situações, você age somente nessas determinadas situações, não precisa cortar sua mãe e seu pai todo o tempo, mas se você perceber que está começando aquela lamentação, aquela lamúria, você usa a técnica do vou ali rapidinho e já volto. Se for com uma amiga, uma pessoa próxima a você, bom, o caso seria repensar realmente essa amizade, porque em casos de amigos, nós podemos sim cortar laços, infelizmente, se afastar. Nós não precisamos ser amigos a vida inteira. Em relação a amizades, sim. Aí eu aconselho que você comece a cortar laços, comece a afastar, porque como eu disse, a pessoa não muda, só te leva para baixo. Se é uma amiga próxima, que você já até meio que já aprendeu a conviver com ela dessa forma, ok. Nesse caso, você também pode utilizar essa técnica. Se tiver uma ligação, você pode dizer, olha, estão me chamando aqui, eu preciso resolver uma coisa rápida, depois a gente se fala e desliga. Você pode deixar ela falando ali em algum momento, falar, olha, eu estou trabalhando, estou finalizando um negócio, estou estudando aqui, depois a gente se fala. Mas o mais recomendado é que, se você tem uma amiga assim, uma pessoa que convive com você sempre, nesse caso eu sugiro que você comece a cortar os laços e a se afastar, porque senão você só vai se desgastar. Você não precisa ser uma vilã, virar uma pessoa mal para poder se defender, para proteger a sua energia. Por isso que essas respostas pequenas, ou então mostrar que você entende o sofrimento daquela pessoa, porém não se estender muito ali, sair de fininho, ou fingir tarefas para poder cortar aquela comunicação, isso já vai te fazer um bem danado. Você vai percebendo que você vai tirando o peso das costas, de não ter que ficar ouvindo a história ali por várias horas, ou então a mesma história de novo. Enfim, se a pessoa não entender, se a pessoa começar a perceber que você não está tão afim assim de ouvir, tudo bem. Significa que você conseguiu passar essa imagem para ela de que você está sem saco, de que você realmente não aguenta mais. E aí, como eu te falei, a maioria dessas pessoas vão procurar um outro foco para desabafar as suas lamentações. Me conta aqui nos comentários se você já vivenciou uma relação com alguém vitimista ou se você vivencia essa relação no dia a dia e o que você faz para se proteger. Beijo, até o próximo vídeo.